Oi, tudo bem? Bom, esses dias eu trabalhei bastante algumas ideias para poder ilustrar para as pessoas e facilitar o entendimento do quão importante é você ter uma proposta de movimentação livre, na qual você passe por várias amplitudes articulares e o quanto a complexidade das movimentações são importantes para se trabalhar você como um todo, como uma unidade. O quanto uma articulação conversa com a outra, né? Existe uma sincronia e essa sincronia é importante existir na maneira como você se movimenta. Essa sincronia me mostra eficiência. E também o quanto a organização dessas estruturas é muito importante para preservar essa eficiência ao longo da vida, tá bem? Para isso, eu vou ter que apagar a luz. Um momentinho. Oi, tudo bem? Continua sendo eu. A diferença é que agora eu tô no escuro e eu coloquei alguns pontos representando algumas das mais de 300 articulações. E você consegue perceber que conforme o movimento, todas acabam tendo uma certa movimentação junto? Então eu vou parar para conversar em uma perna só. Percebe o quanto muda a organização de todas? Atualmente se leva muita atenção à função, mas muitas vezes negligenciando a organização morfoestrutural, o que na verdade é pura ingenuidade, já que forma, estrutura e função estão totalmente ligados. Somos matéria viva em constante transformação, e a qualidade dessa transformação acontece de acordo com alguns fatores, entre eles está a movimentação. Escolhi algumas maneiras de caminhar para que seja possível observar a fluência, a sincronia articular. Quando não há fluência, normalmente existe uma restrição estrutural. E é interessante você observar se você se reconhece em algumas dessas posturas que eu escolhi. Ou se reconhece algum amigo, algum familiar. Observar também faz parte do aprender. Tentei agora aumentar um pouquinho a complexidade, tentando representar algumas vértebras da coluna. Então, lembra aquela pessoa que parava numa perna só? Olha agora com a coluna. E aí eu também resolvi fazer a região de trás. Tcharam! Procure observar quanto movimento acontece num simples agachar. Observando a coluna, olha toda a movimentação que ocorre num rolamento. Imagine então quando se aumenta a intensidade e complexidade das movimentações. Olha quanta coisa acontece enquanto nos movimentamos. Olha só, aumentei um pouquinho para a gente ter mais noção ainda da complexidade. Explorar movimentações lentas e com bastante apoio, de preferência no chão, facilita num processo de distribuição de cargas, pressões articulares e tensões. E claro, para levar a atenção à sincronia articular, que é muito importante para a eficiência. Quando eu falo em eficiência, é em relação à maneira como você se organiza e se movimenta no campo gravitacional. Por isso, a variação de direções e movimentos são importantes para que o tempo todo possamos gerar diferentes ajustes em relação à força da gravidade. Quanto maior a minha capacidade de ajuste, melhor será a minha eficiência ao longo da vida.
claro, dependendo da frequência na qual eu me movimento. E conforme esse processo facilita, eu posso aumentar aí a intensidade, a carga e o volume das movimentações. Como eu disse no início do vídeo, somos compostos aí por mais ou menos 300 articulações. Todas as articulações se comunicam, pois somos uma unidade. A organização dessas estruturas determinam a eficiência. Muitas pessoas ao longo da vida vão perdendo eficiência porque param de se movimentar ou se movimentam menos e, como consequência, acabam tendo uma alteração na forma. E tendo essa alteração na forma, consequentemente, também tem uma alteração na função. E quando eu falo de forma e estrutura, eu não estou falando apenas de ossos. Tudo que é composto por célula é uma estrutura. Ou seja, tudo: tendão, ligamento, músculo, fáscia, vísceras. Então, conseguiu ter uma noção da complexidade que é? Isso que eu só estou conseguindo representar algumas das articulações. Já parou para imaginar, então, nas vísceras? Como é que tá tudo aqui dentro enquanto eu me movimento? Como é que tá tudo aí dentro enquanto eu não me movimento? Tentei representar aqui um coração. Não deu muito certo, porque contrasta com as articulações. Mas imagina agora, por exemplo, um pulmão, um intestino. Como é que isso tudo se comporta quando eu me movimento, né? Se tem amplitude do movimento, se diminui. É só para tentar representar, né, as vísceras. Existem muitos estudos interessantes que mostram a relação da postura com a eficiência visceral. Então, se, por exemplo, eu tenho uma postura em colapso, eu diminuo o espaço da caixa torácica. Isso faz com que aumente a pressão para algumas vísceras e que muitas vísceras, inclusive, mudam de posição. E alterando a posição, consequentemente, altera a sua eficiência. Somos muito complexos, por isso nossa movimentação não deve ser simples. E para finalizar na ilustração de algumas estruturas, separei aí um vidro com álcool em gel para representar os fluidos internos. Claro, dentro de uma garrafa é simplificar muito, mas é apenas para ilustrar o quanto a movimentação também é importante para esse fluxo de fluidos. E essa ilustração é mais um motivo que justifica que a movimentação deve acontecer em vários sentidos e várias intensidades. Olha o que acontece quando eu aumento a intensidade da movimentação. Isso nessa direção. Imagina, por exemplo, o que acontece quando uma pessoa começa a saltar. Então, o movimento e a intensidade do movimento também é muito importante para que esse fluxo de fluidos aconteça. Somos aí formados, em média, 70% líquido. E isso a gente fala de sangue, linfa, matriz extracelular. Não é lindo imaginar tudo isso acontecendo junto? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenha facilitado um pouco a compreensão do quanto somos complexos e o quanto a gente precisa dar atenção para isso, o quanto a movimentação ela pode ser rica para poder favorecer todos esses processos biológicos. E se você gostou desse vídeo e acha que vai fazer sentido e que vai ajudar alguém a entender um pouco mais sobre a estrutura humana e o quão importante é se movimentar, compartilhe esse vídeo que eu vou ficar muito feliz. Obrigada, até a próxima!
os bastidores.